Gente, a live de hoje é pra gente falar um pouco desse ano bizarro, né? Que acaba amanhã. Tá super embaçado. Eu não sei o que fazer. Eu tenho medo de qualquer coisa que eu fizer aqui, dar um tilt, cair a live, Tatiana me mata. Aí vocês vão ver uma monja nervosa. Mariam, you're back, my friend from London. Welcome, Mariam. Então, a live de hoje é pra gente falar um pouco do que foi esse ano, né? E de como a gente sentiu, eu, a Tati, e aí a gente vai dizer também de como algumas coisas que a gente enfrentou e como a gente enfrentou, enfim, é trocar, é compartilhar mesmo experiências. Melhorou, estão dizendo. Então era só limpar. Tá vendo, gente? Eu não preciso trocar o celular, coisa nenhuma. E compartilhar um pouco do que a gente sentiu e como a gente passou por isso, né? Eu vou chamar a Tati já já. Vou ver. Olha, eu tenho até uma luz. Minha mulher me deu um kit live. Tá, então tá bom, ótimo, que bom que o meu dedo adiantou. E aí a Tati vai entrar, e a Tati é minha ex-mulher, né, mas ela também é professora de meditação, ela é minha guia espiritual, é alguém que funciona mesmo pra mim como um anjo da guarda, né, que ela tem encontrado esse caminho também de virar monja, ela é monja, Ishaya, ela vai falar sobre isso, e professora de meditação, pra mim é apenas coerente, porque love from London, love from Brazil, Marianne, é apenas coerente, porque pra minha vida ela sempre teve essa função, e eu acho de verdade que, assim, a despeito dela ter seguido uma carreira nisso, né, ela ter se aprofundado nisso como liderança espiritual, e vamos combinar que a gente está precisando de lideranças espirituais femininas nesse mundo, porque as lideranças espirituais masculinas têm abusado do privilégio de ser uma liderança espiritual e abusado de nossos corpos femininos, né? Cometido toda espécie de crime e de atrocidade. Sei que não são todas, mas são muitas, né? Então as lideranças femininas são bem-vindas. E esse novo mundo que a gente está querendo construir, ele precisa ter componentes mais associados ao feminino, né? Mais sensível, mais colaborativo, mais emotivo, mas que tenha a coragem de se mostrar vulnerável. Então, essas lideranças femininas são bem-vindas, são necessárias, e a Tati é uma delas. Ó, minha mulher entrou! Oi, meu amor! Então, a ideia hoje é a gente bater um pouco esse papo, falar desse ano difícil, né? Bizarro, estranho, um ano como nenhum outro, e trocando, é isso, né? Tati, se você quiser aparecer aí, eu já te coloco pra dentro. Oi, meu amor. Que bom que vocês estão aí. Vamos bater esse papo, então. Foi um ano, acho que, difícil pra todo mundo, né? Para pelo menos quem tá atento. E um ano como espero não haja outro pra ninguém, né? Nem para gerações futuras, mas para que não haja um outro como esse, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa se corrigir, todos nós, individual e coletivamente, né? A Nina tá aqui. A Nina tá aqui, ela tá deitada. São 3 cachorros que estão na live hoje, porque minha vizinha viajou e eu fiquei com os cachorros dela. Então, Tati, aparece aí pedindo para entrar, para eu já te colocar para dentro. Cadê a monja? Ela tava sem internet. Será que caiu a internet dela lá? A Nina tá aqui comigo. Tati, não sei como entrar. Ah, que ótimo, que maravilha. Faz assim, Tatiana, sai e entra, porque na hora que você entrar, eu acho que aparece aqui pra mim. Aí, ó. Tati, se eu desejar uma solução para participar do seu vivo ao vídeo, visualizar. Tati Isler.
Talvez eu tenha conseguido, gente. Puxa vida, que mico eu e a internet, cara. A Ducha tá rindo. Ducha, eu precisava de você aqui por perto. Ah, é. Muito bem, Tatiana. Descobri Bem, como faz, Miri. ótimo, que bom. Estamos descobrindo Você é várias uma coisas. influencer, eu tive que explicar como é que você fazia para fazer a live, como é que fazia, né? Não é uma Isso beleza? mesmo. É As uma trocas de maravilha. papéis. Mas estamos aqui, Tatiana, é o que importa, né? Eu estou em São Paulo, Tatiana está em Ubatuba, as duas estão isoladinhas, não é? Passaremos assim. Isoladinha, sozinha, eu e minhas gatinhas. Eu A também. minha, a Eu e minha minha outra cachorra. gata está lá embaixo, na outra casa, É isso aí. Dona Vamos virar Júlia. o ano bem quietas, como foi, na verdade, esse ano, né? É, Para quem pôde, para quem teve o privilégio de se aquietar e de tentar encontrar algum silêncio, alguma perspectiva, né? Então, eu vou começar falando, vamos começar falando da gente, né? De como a gente se encontrou nessa vida, né? Porque a Júlia, Miau, Júlia, eu sei para quem é o Miau, deve ser para você, né, Tatiana? claro, e a Júlia é minha a outra mulher gata que está lá do embaixo. A minha outra gata está com gripe, hein? A gente não sabe nunca que gripe é essa, né? Então a gente já. Anyway, vamos lá, Miri. Antes de ela tá mais lá nada, embaixo, ó. Ela tá aí. ela chegou agora. Que É. ótimo. Ótimo. Então vamos começar falando de como a gente se encontrou nessa vida, um pouco da nossa história antes da gente chegar nesse dia, né? Então nós somos casadas por 10 anos, numa vida passada, né, Tatiana? Faz tanto tempo, Literalmente no Começo- século passado. Exatamente. E aí a gente se conheceu nesse rolê do casamento, né? A gente morou juntas por 10 anos, né? Quase 10 anos. A gente foi morar fora do Brasil. Na verdade, a Tati foi morar fora do Brasil, daí eu fui atrás, aí ficamos as duas morando lá. E aí tem uma história curiosa que a gente falou sobre isso ontem, que foi a Tatiana que foi a pessoa que falou, eu acho que você devia escrever, né? Eu não escrevia quando eu conhecia a Tatiana. Aliás, eu era uma pessoa completamente diferente dessa que sou hoje. E uma vez alguém me falou, se você não tem um pouco de vergonha da pessoa que você foi, é porque tem alguma coisa errada. Eu tenho muita vergonha da pessoa que eu já fui. Então, talvez tenha muita coisa certa aí. E a Tati se apaixonou por essa pessoa horrível que eu era. Nossa, Tatiana, pensando assim, como que você conseguiu, né? Mas o fato é que a gente se encontrou e a Tatiana foi a pessoa que falou para mim: eu acho que você devia escrever, né? E aí a gente, depois de muito tempo, agora eu também te abri um caminho, né? Quer contar essa história que você falou tão bem sobre ela ontem? A Luciana Quero. não era horrível. Eu falei de uma maneira íntima aqui, mas já que virou público, vamos lá. Bom, antes de mais nada, obrigada aí pela introdução, por me ter aqui, né? Eu e a Milha, a gente tem uma dinâmica muito interessante, né? A gente foi um casal, foi o primeiro amor mais sério nosso, né? A primeira vez que eu, de certa forma, vivi com alguém, quis dividir a vida com alguém, né? Quis ter essa experiência. E acho que foi a Milly também, né? Então a gente experimentou juntas isso pela primeira vez. E desde então, né? Isso foi literalmente no século passado, sei lá, 30 anos atrás, eu nem sei mais quanto tempo. A gente vai abrindo portas uma para a outra. É como se eu conseguisse ver nela o talento dela e a missão dela e o que ela veio fazer aqui e ela conseguisse ver em mim, né? É mais difícil a gente enxergar essas coisas na gente, é mais fácil o outro enxergar, né? E o outro a partir de um lugar de amor, né? Não a partir de um lugar de julgamento, naquela relação de procurar o que falta e não o que sobra nas pessoas, né? Então, eu sou jornalista, eu estava lá nos Estados Unidos escrevendo e trabalhando com isso, escrevendo para as publicações brasileiras e tal, e a Mili começou a me ajudar. E eu comecei a ler as coisas da Mili e eu falei assim, meu Deus, isso vem de outro lugar, é um tipo de talento que é diferente do meu talento, do talento das pessoas, é um outro talento, é um talento divino mesmo, né? Então, para mim ficou assim, era nítido o caminho da Mili, né? E, de certa forma, essa coisa mais espiritual minha, a Mili já percebeu há muito tempo, tanto que se você for ver no livro dela, esse personagem que ela criou
inspirado em mim, né? Que passa até pela questão do tratamento de câncer de mama, que eu passei, quer dizer, uma história real. Ela já me coloca como essa pessoa que, de alguma maneira, canaliza coisas interessantes para se falar para o outro, né? Para esse viés mais espiritual. Então, é como se ela visse isso em mim antes mesmo de eu me ter percebido. E é de verdade para mim uma grande paixão, né? Essa descoberta infinita dessa viagem para dentro é a grande paixão da minha vida, né? E talvez ela tenha visto isso antes de mim, né? Então a gente tem uma dinâmica, e aí tem, né, tem várias coisas, a gente tem os signos que se completam, é um tipo de energia que trabalha bem junto a gente, né? Uma parceria meio de vida, né? Não sei, acho que é isso, Miriam, o que você acha? Não, é isso, eu acho que assim, é uma sociedade de vida, né? Eu não gosto muito de usar esses termos econômicos para falar de relações, mas às vezes eles se encaixam, assim. São encontros que o nosso casamento deu errado, deu certo, o que está dando errado é a nossa separação, né? Porque nunca houve uma separação de fato. E é uma coisa também que é muito lésbica isso. Eu sei que é um grande clichê, mas assim, a gente continua amiga, né? Eu continuo amiga das minhas ex-mulheres, a Tati também, mas nesse caso a gente morou junto, a gente trabalhou junto e a gente continuou alimentando esse relacionamento. Eu sempre achei muito fácil sim ver em você, embora você seja muito. Quando, você é muito boa em tudo que você faz. Então, quando você quer ser chata, você é muito chata, por exemplo. Mas quando você quer. Eu sempre achei que tinha uma voz em você que vinha de um outro lugar, sabe? Às vezes, no meio dessa chatice, você para e fala uma coisa que, assim, faz uma ruptura no que está acontecendo. Então, eu acho só natural e coerente que você tenha seguido esse caminho, né? De ser uma liderança espiritual, de estar conectada a uma coisa que a gente não vê, que não é palpável, que não está aqui, mas que existe, né? E aí, falando um pouco desse ano, assim, desde que o ano começou, desde que você entendeu o que estava acontecendo, né? Assim, na medida do possível do nosso entendimento, você falou, talvez a única forma da gente escapar seja para dentro. E aí você intensificou essa viagem para dentro, né? E você começou a fazer lives e chamando as pessoas para segurar essa onda, e que ia ser difícil, como está sendo, né? Eu acho que, guardadas as proporções, tem pessoas que estão passando por um perrengue muito maior do que o nosso, que podemos nos isolar, mas ainda assim está sendo emocionalmente muito, muito desafiador para todo mundo que está atento, né? Que tem um pouco de consciência. E é um chamado para dentro, e é um chamado pelo silêncio, e é essa sua prática, né? Que vem ajudando tanta gente a suportar esse ano. Então, eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que eu me treinei para viver pandemicamente, assim, eu nunca saí mesmo de casa, né? Não é uma coisa que eu faça, eu fico bem trancada em casa. Mas ainda assim, no começo do ano, quando parecia que, então vamos ficar trancados em casa, tudo bem. Mas não é tudo bem, porque ver gente morrendo não é tudo bem. Saber que pessoas estão morrendo que não precisavam morrer não é tudo bem. Saber que a gente escolheu, né? Nós, enquanto nação, escolhemos passar por isso com um fascista na presidência, com um sociopata na presidência. Então, tudo piora, né? Porque o que o sociopata faz diante da possibilidade de matar muitas pessoas? Ele executa, é o que ele está fazendo. Então, quando eu vou para esse lado mais político, mais raivoso, aí a Tati fala, não, pera, vamos menos, né? Menos ativismo, vamos ficar por aqui. As coisas acontecem e a gente tenta buscar um significado para elas, não, né? Tenta não ser tão incendiária. Então, esse o ano que a gente está enfrentando. E eu enfrentei muito com a ajuda da Tati, né? Dessa sabedoria dela, dessa espiritualidade dela e da técnica. Tem uma técnica por trás disso, né? Não é só. Achei que era a minha internet que tinha ido embora. Não, minha mãe me ligou. Ela vai ligar de novo. E ela vai ligar de novo. E ela vai ligar de novo. Então, e se eu não atender, ela vai aparecer aqui. Aí minha mãe vai entrar na live. Então, Tati, fala um pouco então disso, desse ano.
assim, dá a impressão de que, sem eu saber, eu fui preparada para esse ano. É muito louco, assim. Porque é como se eu tivesse todas as ferramentas nas minhas mãos. Até na parte de trabalho, né? Eu fui preparada para ficar um tempão sem receber, porque eu já estava acostumada a ter um cliente que pagava muito de vez em quando. E é muito interessante da gente ver como as coisas acontecem através da gente, muitas vezes sem a gente ter a consciência do que está acontecendo, né? Então, você fala muito nisso, né? Na chamada você falou isso também, que quando está muito ruim fora, só tem um lugar para ir, que é o para dentro, né? E a real é que, para mim, eu vou falar da minha experiência, né? E tudo isso que eu falo e que eu compartilho não são conceitos, são coisas que a gente experimenta. Isso é muito interessante nessa prática, porque a gente, nessa última era, a gente virou um bando de gente racional, dessa mente louca que a gente tem, trabalhando demais com conceitos e muito pouco com a experiência, principalmente no mundo espiritual. A gente só filosofa conceitualmente, mas a gente não prova, a gente não come o chocolate, a gente só estuda o chocolate, né? Então, tudo que eu pude trazer foram coisas que eu experimentei ao longo desses 6 anos em que eu mergulhei nessa história, dessa viagem para dentro, em função de um câncer de mama. A gente já falou sobre isso, né? Eu usei muito dessa ferramenta para lidar com o meu tratamento de câncer de mama e depois eu não larguei mais, e é uma viagem sem fim. E o mundo vira um playground, porque você consegue aplicar em tudo. Não é assim, agora estou numa experiência espiritual, agora estou numa experiência material. Não, você está o tempo inteiro buscando estar conectado nessa coisa que é pura, nessa experiência pura da realidade, fora desse movimento mental incessante que tem a mente humana. Mas, e aí, quando chegou esse ano, é como se eu já estivesse pronta para lidar com a incerteza, com a possibilidade de ficar doente, com a morte, com a perda das outras pessoas, com a falta de convívio físico, mas a possibilidade de conexão de outras formas, e com a capacidade de ajudar as pessoas, essa é a maior delícia, né? E é isso que se abriu, e você me deu esse empurrão, a Mili me deu um empurrão de falar, vai lá, abre seu canal, começa a falar o que você sabe, ajuda, as pessoas são desesperadas, ajuda. E eu comecei a fazer sem ter noção. Vocês entram no feed, eu estou de ponta cabeça lá, fazendo os vídeos, sei lá de que jeito. E agora eu estou me ensinando essa influencer aí a fazer. Eu aprendi um pouco dessa brincadeira. Mas é simplesmente uma maneira de poder acessar as pessoas no momento que a gente não pode estar junto, né? Então, é como se eu já tivesse pronta, mas eu ainda não tiver... O que eu experimentei nesse ano foi a capacidade de falar sobre isso, de compartilhar sobre isso, de desmistificar, de mostrar que é fácil, de mostrar que é simples, de mostrar que você não precisa ter crenças, acreditar nisso ou aquilo, basta praticar, né? E aí eu queria desmistificar um pouco e falar um pouco do que é isso. Eu sempre acho que esse termo, o autoconhecimento e o ir para dentro, por ser ainda um conceito para muita gente, porque nem todo mundo experimentou, é muito confuso isso. Como é isso? Eu viajo para onde? Para o meu rim? Para o meu fígado? Para onde que é isso, viajar para dentro? Escolhe um órgão e vai. Não é? Eu vou viajar para onde? No meio dessa bagunça, desses meus pensamentos, dessas emoções, desse meu medo. E as pessoas, cada um tem a sua história. Tem pessoa que lida com ansiedade, outra com pânico, outra com medo disso. Eu vou viajar para dentro, vou ficar acessando isso? Eu não vou viajar para dentro porra nenhuma, eu vou viajar para fora, né? Então, o que é isso? Esse viajar para dentro, né? E as pessoas, quando falam, viaja para dentro, né? Fazem assim, né? Viaja para dentro. E eu sempre achei, para quem ainda não experimentou, eu falo assim, isso é confuso, né? O que é isso de viajar para dentro, né? E eu vou falar da minha experiência, na verdade. O que é você viajar para dentro? É você começar... E por que a gente viaja para dentro quando a gente fecha os olhos, né? A gente fecha os olhos e tem no começo, depois você consegue viajar para dentro até de olho aberto. Mas você fecha os olhos para viajar para dentro. É você começar a assistir esse movimento incessante que passa no nosso corpo,
que passa mesmo, a gente é canal, sem ser esse movimento. Você começa a ser quem você realmente é. Esse silêncio, esse amor infinito, essa paz, é o que a gente já é quando a gente não está grudado nos movimentos que estão na gente o tempo inteiro. Mas para você conseguir começar a enxergar isso, você precisa começar a fazer esse tal dessa viagem para dentro, que é simplesmente virar um observador e deixar de ser o movimento. Vai chegar uma hora que nem observador você é mais, você é pura consciência e silêncio quando você está nessa conexão, né? E quando você começa a brincar disso todo dia, a vida vira uma dança entre você ser esse silêncio, que é o que abraça tudo, e as pessoas, alguns podem chamar de Deus, de silêncio, de luz, de sei lá o quê, né? Natureza, fonte, natureza, amor. cada um chama esse infinito de uma coisa diferente. Tem uma hora que você já não está nem, você já não é mais nem esse observador, você é a pura consciência em alguns momentos. E às vezes você se gruda de novo e você está lá brigando com a sua mulher, com raiva do trânsito, com brava com o presidente, e de repente você começa nessa dança e você começa a se apaixonar por isso. E fica cada vez mais simples você voltar para isso. Mas precisa de prática. Eu não conheço ninguém do meu círculo de amizades que nasceu iluminado. Eu só conheço em livro. Só conheço Jesus Cristo, Mandela, Gandhi e Shankaracharya, mas pessoas aqui de carne e osso, eu só conheço gente que trouxe essa prática diariamente, né, para a vida. E parece que é chato, que é horrível, que é puta, que saco. Não é, é fascinante, né? Você começar a viajar pelo infinito é fascinante. E aí, de presente, você tem uma outra experiência de vida, porque você se afeta menos pelas coisas, você se afeta menos por aquilo que é transitório, por aquilo que é passageiro. Que a nossa experiência é transitória, a gente vai acabar. Esse corpinho aqui vai deixar de existir, mas tem uma outra existência nossa que não acaba. E você começa a acessar isso, não é alguém que chegou para você. Essa é a grande diferença de uma prática espiritual para uma religião. A religião, nada contra, hein? Nada contra nada. Religião são conceitos, dogmas, são crenças. Eu não sou contra nada. Eu abraço tudo. Mas numa experiência que funciona espiritual, você prova. Alguém te fala, faz isso, fecha os olhos, observa. Você vai lá e faz isso. E é importante a orientação, porque esse programa mental que a gente tem vai sempre te dizer que você está fazendo errado, que você não consegue, que é difícil, que a tua mente é mais difícil que as demais, que você tem uma emoção que você não vai conseguir lidar. Então é legal você ter alguém que fale, não, é por aí mesmo, tá tudo certo. É assim, assim, assim. Senão você começa, esse programa mental começa a controlar a sua experiência. Então, um pouco, não sei se falei demais, mas um pouco contando o que é isso, que é essa história de autoconhecimento e viagem para dentro, que para quem, em termos de conceito, pode ser assustador e ninguém querer fazer isso, né? Não, eu pratico, né? E eu sei do que você está falando e é tudo verdade. Mas aí quando eu e você a gente se embate mais é porque, por exemplo, eu acho que você não vai fazer o aborto ser legalizado, como foi na Argentina. Aliás, o ano termina com pelo menos essa notícia boa, né? Meditando. Né? Então a gente se embate nisso, porque eu falo, não, também tem que ir para a rua, também tem que gritar, também tem um funcionamento aqui que ele precisa acontecer. Porque senão a gente não muda, a gente talvez mude a gente. Mas aí você disse, se a gente não mudar a gente também não muda o mundo. Então eu e a Tati, a gente se pega muito nesse lugar. Os cachorros estão se mexendo. A gente se pega muito nesse lugar, porque eu sou mais incendiária, né? Então eu tento me acalmar, mas ao mesmo tempo eu vou para fora. Eu existo também fora, né? E na mente, assim. É muito difícil não me apegar a uma ideia. Quando eu acho que a ideia é boa, eu vou com ela, né? E aí eu quero escrever, enfim, a gente... Oi, Luca! Aí a gente tem esses embates, a Tati e eu, porque ela pede para eu acalmar. E também porque eu falo, não, tá tudo bem, esse mundo aí é lindo, de pessoas que podem viajar para dentro, mas nem todo mundo pode. Porque nem todo mundo tem a chance de parar um dia e falar, bom, agora eu vou ficar em silêncio e agora eu vou meditar, porque o mundo é assim, tem gente que trabalha 15 horas por dia, né? Cada vez tem mais gente trabalhando 15 horas por dia, 7 dias por semana.
Que horas que a pessoa vai falar, agora é a hora que eu vou meditar? E aí eu e ela, a gente se pega muito. Né, Tatiana? Eu não sei se a gente se pega muito, eu acho que cada um tem um papel nessa vida, né? Mas uma outra ideia a se desmistificar é que quando você acessa esse espaço, tem um impacto em tudo. E nunca ninguém vai provar isso, mas a gente não sabe o quanto de influência essa aprovação do aborto na Argentina tem a ver com as milhares de pessoas que estão transformando o mundo sutil para que o mundo mais concreto, material, se transforme. A gente não sabe. Tem ciências e provas absurdas de gente que estão estudando o impacto que você tem ao você se conectar com isso que a gente realmente é. Com isso que é uno. É uma coisa só. A consciência é uma só. Não tem separação entre a gente. Você vibrando uma felicidade, você deixa essa felicidade mais acessível para outras pessoas. Você vibrando na raiva, você deixa a raiva mais acessível para outras pessoas. Eu acredito demais na arma do amor. Eu acho que o amor é a grande arma de transformação. E nada contra as coisas acontecerem para ir para a rua, e as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer. Mas esse ser que vai para a rua, que ele seja você, ele precisa estar alimentado dessa história, senão você vai para a rua e vai lutar e você vai ser um ser sofrido, vai te doer, né? E isso não ajuda ninguém. O sofrimento não ajuda ninguém. Parece que a coisa mais egoísta do mundo é você fechar os olhos e meditar, e para mim é uma das coisas mais altruístas. Você tem soldados e soldados do silêncio trabalhando na cura da humanidade, ninguém fica sabendo, são doações anônimas. Tem gente que dá a vida inteira acessando isso para ajudar o planeta, para ajudar a energia desse planeta. Esse planeta, para mim, é um planeta de amor, não é um planeta de raiva. A gente ainda não deu certo, né? E as coisas estão acontecendo. E eu honro as lutas, é óbvio que eu honro as lutas todas. Né? Sim, eu me beneficio delas, seja como sexualidade, como mulher empresária, como tantas outras coisas, como uma mulher que passou por câncer de mama. Eu acho que são, né? Eu, quando tive o câncer de mama, eu precisava sair careca, sem fingir que eu estava em tratamento. E as pessoas ficavam muito agredidas com a minha carequice, né? Se incomodavam demais. Então, acho que toda vez que a gente tem uma capacidade de utilizar o que a gente está vivendo aqui para deixar o caminho para a próxima mulher que tiver câncer de mama poder se sentir mais tranquila no seu corpo quando ela estiver passando, eu vou fazer. Então, não deixa de ser uma luta, e eu apoio todas, né? Mas a que eu mais acredito é essa conquista que acontece num nível que nossos olhos não enxergam. Nosso coração enxerga, mas os olhos não enxergam. Eu acho uma transformação extremamente profunda, talvez mais transformadora do que armas na rua. Eu, de verdade, acho que a maior revolução é essa revolução. E tá em acesso, assim, tem trabalhos lindos feitos em prisões de segurança máxima, em que isso é essa técnica elevada, e que as pessoas conseguem se libertar mesmo. Mas de meditação, né? Você diz, né? De meditação, de todo mundo meditando junto. São ferramentas que estão disponíveis. Nem todo mundo quer, mas a nossa história, por exemplo, onde tiver vontade de qualquer comunidade quiser aprender, a gente vai quando a gente puder se encontrar, né? Ensina de graça, ensina. É que nem todo mundo quer, né? Pessoas querem curtir, querem viver, não querem aprender mais. Sim, porque a vida também já é tão sofrida, né? Para muita gente, a vida já é uma batalha tão grande que, assim, quando você tem uma folguinha, você quer festejar, né? Você quer celebrar de alguma maneira. Mas eu acho, você falou esse negócio da gente ser uma coisa só, né? Eu acho que eu não gosto de dizer que o vírus ensinou pra gente, porque o vírus é uma tragédia, né? O que o vírus está fazendo. Na verdade, o vírus é só um efeito colateral do nosso modo de vida, mas o que ele está causando é trágico, é muita dor. Mas uma das coisas que ele revela é como a gente está conectado, né? Porque, assim, o meu bem-estar depende do seu bem-estar. E não é só porque a gente está perto, porque o meu bem-estar, na verdade, depende do bem-estar do homem que está lá em Wuhan.
né? No leste da China, não é? Não sei onde é Wuhan. Mas, enfim, a gente é todo mundo, né? Não dá para ser livre sozinho, né? Eu não posso me considerar livre enquanto todo mundo não for livre, né? Então tem a meditação te ensina isso, mas se a gente prestar muita atenção para porque a gente está vendo revelado, principalmente nesse ano horroroso que a gente está passando, vamos respeitar esse ano, porque não acabou ainda, né? A gente consegue acessar esses lugares do que realmente importa, né? E tem vozes que se agigantaram nesse período, né? As vozes das populações originárias, por exemplo, falando para a gente olhar para a Terra, está gritando, a Terra está chorando, a gente é o vírus desse planeta, né? A gente é... Oi, Kika, minha prima entrou. A gente é o vírus... Sob a perspectiva da Terra, nós somos o vírus. É a gente que está provocando a morte de espécies e de vegetações e causando dor ao planeta, né? Porque se a gente considera que tudo é vivo, tudo que existe é vivo e tudo que é vivo morre, né? A gente precisa... a perspectiva que esse ano traz é essa. Então, é um convite para que a gente mude enquanto pessoas, enquanto comunidade, enquanto sociedade. E desde que eu medito, eu não sei, Tati, você pode falar isso melhor do que ninguém, mas assim, eu acho que eu era ainda mais raivosa, né, do que eu sou. Ou eu tinha, a minha raiva não era tão organizada. A meditação deu uma organizada na minha raiva, né, como pede a Audre Lorde. Eu não sei, a sua raiva faz muito sucesso, né? É difícil você soltar a sua raiva, entendeu? Muito. Eu acordo com ela. Ela tem muito reforço positivo aí por fora, então é quase a sua marca, né? Mas ela tem um preço muito alto, né? Ela tem um preço muito alto, ela te custa caro. Não tenho dúvida disso. Então, mas eu acho que ela me custa menos caro hoje com a meditação, sabe? Eu acho que eu realmente dei uma organizada nela, porque antes ela me consumia. E agora ela me ajuda a criar, mas ela não me consome mais. Desde o ano passado, né? Eu tive aquele que se chama hoje burnout, mas aquele esgotamento físico completo, né? E desde então eu acho que... Mas eu já meditava, eu medito desde 2016, né? Então... Eu tô te ouvindo e tô vendo uma pergunta aqui ao mesmo tempo. Eu não sei fazer. Eu acho legal você, porque a gente está falando de ir para dentro. Fala um pouco do que a gente está falando sim da meditação, né? Mas fala um pouco da meditação que você usa e que é a mesma que eu uso, porque você me ensinou. A meditação que eu uso chama a meditação dos Ishayas, na verdade é a ascensão dos Ishayas. Ascensão significa ir além dos movimentos, ir além da mente, né? Transcender a mente. E, na verdade, o autoconhecimento é você virar esse observador o tempo inteiro do que acontece. Não é que, e parece, nossa, eu arrumei um novo trabalho que não me paga nada, virar o meu próprio observador. Mas é um aprendizado de ver como esse ser humano funciona, né? Esse sistema mental, esse corpo, e aprender com isso. E uma das maneiras mais interessantes de começar a visualizar como ele funciona é, sim, uma meditação de olhos fechados, né? Eu acho que depois você começa a aplicar isso em tudo. Então, você percebe o que rola de pensamento quando você está cozinhando, quando você acordou, né? Você abre os olhos, você acorda com uma sensação gostosa, de repente o teu cérebro começa a mapear tudo que tem de errado, que não é para você estar tão feliz assim, né? Então é um padrão que não é meu, é de todo mundo, né? Esse programa mental funciona de uma maneira muito semelhante. Então eu sei como que a mente da Milho funciona porque eu sei como a minha funciona. Então esse é o autoconhecimento, né? É você ser esse observador. E quando você começa a criar essa distância em relação a esses movimentos que não é o que a gente é, né? A gente acha que a gente é o pensamento, a gente acha... Meu sobrinho entrou. Oi, pá, também te amo.
A gente acha que a gente é esse movimento todo e a gente não é. A gente é essa consciência una, pura, esse ser infinito, incrível. Então Oi, Paulo, lindo. Beijo. Lindo Então, mesmo. o autoconhecimento é isso mesmo, é você se conhecer, né? Mas não é um se conhecer no sentido de tortura, sabe? É uma exploração gostosa, né? Uma exploração gostosa dessa experiência humana aqui, né? Na A Terra. que todos deviam ter direito. O que é? A que todos deviam ter direito, né? Uma Todos experiência devem ter direito. onde... Não, mas direito e vontade, nem todo mundo tem essa vontade, né? Nem todo mundo tem vontade. O que rolou nesse ano? Houve uma necessidade disso, né? Uma necessidade de sobrevivência, porque o que aconteceu? As pessoas se fecharam em si mesmas. E nada mais insuportável do que a nossa própria mente quando a gente está identificada com ela. Logo começou a pandemia, chegou, sei lá, um amigo de um vizinho, berrou, e aí, você está saindo na pandemia? Ai, não aguento a minha mente, se eu ficar dentro de casa eu fico louco. Então, o que aconteceu? Sai e deixa a mente. Porque é isso, né? As pessoas tiveram que buscar um lugar de paz. Porque quando você sai, você se distrai, né? Você sai disso aqui, né? Então, virou uma necessidade. Então, as pessoas começaram a buscar essa ferramenta por necessidade de sobrevivência mesmo, né? E começa assim, depois vira um fascínio, né? Porque é fascinante essa viagem infinita de quem a gente realmente é, né? Também tem uma outra coisa que é todo dia, né? Eu não vou meditar 5 horas hoje para não meditar mais a semana inteira. Não adianta isso. E aí eu acho que tem uma coisa bacana, assim, quando você estuda algumas religiões, os livros sagrados, eles dizem coisas... obviamente, você pode ler os livros sagrados como quem lê um romance sanguinário, né? Uma história sanguinária, ou uma história de paz. E é orai e vigiai, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. É estar atento e forte. É você ficar aqui agora. Todos os ensinamentos mostram isso pra gente, né? Que é você, e é uma certa disciplina, é quase uma rigidez na prática, mas não é uma rigidez no sentido de você pesar a mão naquilo, mas de você se propor a fazer todos os dias, né? Ritualizando os seus dias, que também é importante. Isso funciona muito para mim. Criar um ritualzinho que seja só meu, em que eu fecho o olho e eu observo a minha mente, eu tento me desconectar da minha mente, porque não é tanto sobre o que acontece quando eu estou de olho fechado para mim. Que às vezes a experiência de olho fechado é, como você disse outro dia para mim, uma rave, né? Tipo, uma meditação rave, né? E aí, mas é uma experiência, é o que acontece quando eu abro o olho. Quando eu vou para a vida, para essa vida para fora. Então, esses 20 minutos de olhos fechados, que eu faço 3 vezes ao dia, e eu faço mesmo, eles funcionam para mim quando eu abro o olho. Que é mais ou menos aquela conversa que a gente teve no começo da pandemia sobre morte. E sobre o que acontece quando a gente sai daqui. E você falou, tanto faz. A gente tem que prestar atenção no que acontece quando a gente está aqui. É isso mesmo, Milha. Assim, uma professora da Tailândia falou sobre disciplina, né? Ela falou para ela, disciplina não é algo rígido que a gente precisa ter. A disciplina é a gentileza, porque a disciplina faz com que você tenha uma vida melhor, né? Quando você não tem a disciplina de fechar os olhos, você começa a sofrer. Então, a disciplina, na verdade, é uma gentileza com você, né? Mas a disciplina de fechar os olhos e incluir essa observação todo dia é a mesma disciplina que faz você comer, você escovar o dente, você dormir. É mais um item. Sim, é mais um item. Mas... É diferente, porque assim, eu posso comer e escovar o dente fazendo outras coisas, que é o que normalmente a gente tem feito no mundo de hoje. Você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você lê o livro e ouve uma música, você vê um programa na TV e vê a internet. Eu vejo Corinthians com o Twitter aberto. Eu escovo o dente vendo uma coisa no Instagram, sabe? Eu como vendo um filme. E quando você vai fechar o olho, é você com a sua mente.
com o barulho insuportável que a mente faz. A sua só, Miriam. É uma rave. Se você não se identificar com ela como sendo você, esse barulho deixa de ser insuportável. É só um filme chato que você está assistindo. É um filme de ação e você preferiu um filme de arte. Mas é só isso, né? O que faz ser tão insuportável é você achar que você é isso. Quando você percebe que você não tem nada a ver com esse barulho, que ele acontece que não é você que está criando ele, a experiência é outra, fica menos insuportável. E aí vira até o filme de arte francês, de repente, quando você para de... mas a única coisa com tudo isso que você falou, que você faz outras coisas ao mesmo tempo, é que é tanto presente que você recebe, e um dos presentes que você recebe ao fechar os olhos é que você vira tão mais produtivo, se é essa a tua preocupação, a vida fica tão mais organizadinha, fica tão menos confusa, porque a tua mente respira e ela funciona depois de um outro jeito, né? Então, você não está deixando de fazer um monte de coisa, você está turbinando o seu dia, né? Em todos os sentidos, né? Como se o seu dia de 24 horas virasse um dia de 60 horas para você fazer. E você descansa, né? Gente, tão importante isso. Eu estou ouvindo tanto que as pessoas estão exaustas, que precisa chegar no fim do ano. E você dá um descanso todos os dias, você não fica exausto. Você não termina o ano exausto, você termina o ano pronto para correr uma maratona. Porque precisa desse descanso, a identificação com o pensamento. Você pode estar deitada na praia, tomando uma caipirinha, se sua cabeça estiver a mil, você não está descansando, né? Se você estiver conectado com esse movimento o tempo inteiro, é exaustivo, né? Então, você toma tudo que você pode tomar para descansar, né? Porque são milhares e milhares e milhares de pensamentos por dia. É desumano. Viver grudado no pensamento é desumano. Né? Assim, todo mundo merece esse descanso. Né? É um descanso que não é desse planeta superficial, não. É um descanso profundo. Né? É muito porque não é a gente está falando numa cabeça que é onde mora o inimigo, né? É onde vive o diabo. As nossas cabeças são esse território que vão levar gente para esse lugar sempre que puderem, porque ninguém conhece melhor a gente do que esse barulho aqui, e ele é altamente sabotador, né? Então, mas isso também é perigoso você olhar a sua mente como isso. A tua mente, tadinha, ela faz o que ela tem que fazer. Ela olha os perigos, ela olha onde você quer. Ela é muito limitada. Tenha dó da sua mente. É de uma limitação absurda. O problema é a gente achar que isso é tudo. Ela faz o trabalho dela. Ela faz o trabalhinho dela. É um computador. Isso aqui é um videogame que a gente só experimenta assim porque a gente tem esse programa. Essa nossa vida é pura ilusão. É uma ilusão atrás de outra. Mas é uma ilusão que dói de verdade, né, Tatiana? Dói, porque tem a ver com o programa. O seu programa tem emoção que passa por você, você tem todos os seus sentidos, você está extremamente conectada a tudo que acontece, então você sente de uma maneira intensa, mas é um programa. É um programa. E a gente se apega a esse programa como se fosse a grande realidade. Quando você começa a perceber que você é mais que isso, você acha a tua mente até bonitinha. Né? Ela simplesmente faz o trabalho dela. Ela está fazendo o que ela tem que fazer. Você está vendo essa pergunta aí? Me expliquem qual é a diferença da meditação para quando eu estou num consultório psicológico narrando as minhas dores e acontecimentos, etc. Tipo, o que é diferente na meditação? Olha, eu vou falar como eu vejo, tá? E cada um... E acho incrível tratamentos psicológicos, psiquiátricos quando são necessários, etc. Isso tudo cuida desse programa mental. É como se você pegasse a sua prisão mental e deixasse ela toda arrumadinha, abrisse a janela, deixasse o sol entrar, deixasse você confortável, né? Uma prisão confortável, toda bonitinha, organizada. Quando você medita, você transcende essa prisão, você vai além, você vai para um outro lugar. São coisas diferentes, mas podem se ajudar e ser extremamente complementares, né? Tem vários professores de meditação que são psicólogos, que são psiquiatras, e que trabalham até as técnicas, os conhecimentos de uma maneira conectada.
mas na maneira como eu vejo, uma cuida organiza essa bagunça que é essa nossa... E é uma cura, né? Eu não faço mais terapia, mas fiz já por muito tempo. E a meditação, ela vai além. Né? A meditação transcende tudo isso, vai para um outro lugar. E essa conversinha da mente te atrai menos, né? Te atrai menos as nossas histórias, os nossos dramas, as coisas vão ficando mais suaves e te interessa menos. Você fica mais pleno com o que está acontecendo aqui, puramente aqui, experiência pura da realidade. E não o que aconteceu não sei quando, que aconteceu com sua mãe, né? Você tem uma experiência pura da realidade, né? Você vai além dessa herança toda que a gente carrega, né? Mas de maneira simplista, é mais ou menos isso, né? São experiências diferentes. Não sei se fez sentido. Você falou um pouco da técnica já? Não falei. Que eu vou falar um pouco da técnica. É que esse ensinamento Chaya, ele tem é um ensinamento que vai além da meditação. Ele tem uma meditação com técnicas, né? É uma técnica de atenção plena, não é uma técnica mântrica, que você fica repetindo, né? É uma meditação que você deixa expandindo a consciência e observa, mas tem uma técnica que te ajuda a chegar lá, te ajuda a chegar nesse lugar mecanicamente, né? Você não precisa acreditar naquela frase. Essa é uma característica muito diferente da meditação. Você não precisa fazer nada, é o não fazer. As coisas acontecem naturalmente. Você não precisa controlar a sua experiência de meditação. Você não precisa controlar o resultado. As coisas naturalmente acontecem. A gente não está muito acostumado com isso, né? A gente está acostumado a controlar tudo, a ter esforço, a ser os donos da vida. E aqui as coisas acontecem naturalmente através de você. Mas além da técnica meditativa, que te leva a experimentar o que é isso, tem um ensinamento junto, né? Tem um ensinamento que vai te contando como faz, que vai te contando como é mais fácil viver a vida, como é viver a partir do momento presente, né? Como é que é não reagir o tempo inteiro às coisas, como é que é a diferença de você resistir e aceitar, né, o impacto que isso tem, e você vai experimentando. Você vai experimentando. E a meditação de olhos fechados é o primeiro ingrediente para você ter essa capacidade de viver de uma forma diferente, né? E são essas dicas que eu consegui trazer muito na mídia social, né? Essas dicas que vão além da experiência simplesmente do fechar os olhos, mas sem fazer isso fica difícil você provar viver diferente, né? O que me atraiu nessa meditação, que me convenceu a encarar e me ajuda a fazer até hoje, que assim, não precisa você estar sentada num lugar bucólico, com as pernas cruzadas em lótus e ouvindo os pássaros cantar para conseguir meditar. Muito pelo contrário, né? A técnica faz... Eu medito deitada, eu medito com barulho, eu medito quando eu frequentava aeroportos, em aeroportos, em qualquer lugar, assim, e isso ajuda a tirar um pouco dessas correntes da meditação, que puxa, eu não vou meditar hoje porque não há em volta de mim a circunstância ideal para isso, né? Então, você pode, a qualquer instante, fechar seu olho, ou mesmo de olho aberto, depois de um tempo, e descansar, ou pelo menos tentar se desconectar do pensamento. E aí, quando você abre o olho, já tem uma outra experiência ali do mundo de que você chama essa ilusão, né? Na qual estamos mergulhados. Então, eu, né, na minha experiência, eu navego por ela de um outro jeito. Então, eu acho que isso, nessa meditação que você ensina, é o mais bacana. Para mim, foi onde ficou. É uma meditação que é para qualquer pessoa mesmo. Eu acho que a gente vem de uma tradição, e também nada contra outras correntes de meditação, em que havia muita rigidez, né? E que precisava sentar de uma determinada maneira, comer uma determinada coisa. Essa é uma meditação para nós tudo aqui, para qualquer um, né? Você não precisa ser de uma determinada maneira, né?
Basta você praticar e você acessa. Não tem diferença entre todos nós, né? A gente é tudo a mesma coisa. Não tem os que podem meditar e os que não podem. Então, se você tem um corpo cheio de dores, como é que você vai meditar? Né? Você tem que ficar a maior parte do seu dia deitado numa cama porque você tem condições físicas complexas, então você não pode meditar? Não, você super pode. Muito pelo contrário. Ou você vive nesse mundo caótico de São Paulo, quando as portas estavam abertas, e você não pode meditar porque tem barulho? Pode meditar, né? Essa é uma meditação para fazer na vida real, para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. E você continua com a sua vida, você continua fazendo as suas coisas, com as coisas que você gosta mais, com as suas preferências enquanto ser humano. Cada um é de um jeito, cada um gosta de comer uma coisa, tem hábitos diferentes, né? E cada um continua com a sua vida. Então, isso é muito legal mesmo, é extremamente democrática nesse sentido, né? Sim. Não tem exigência. Sim. Isso é realmente uma facilidade, porque é isso, faz em qualquer lugar, faz em qualquer circunstância, faz no carro, né? Tem uma coisa muito, a vida como ela é dentro dessa meditação. E muda muito, né? Não muda, obviamente, para mim não muda assim, o que não vai acontecer, eu vou falar isso, você não vai gostar, mas não é que não acontecem milagres com a sua vida. A vida continua a mesma, mas você começa a reagir de um outro jeito, né? Tatiana, você está ficando totalmente no escuro. Estou tentando acender uma luz aqui, mas não tem. Ah, não, aqui. A gente reage de um outro jeito. Mais luz, apareceu um pouco mais de luz? Tá, posso colocar uma luz daqui a pouco? Não, tá bom assim. Ixi, quem será que caiu? Ela ou eu? Vou acender a luz e caiu. Será que caí eu? Tenho. Como fazer para saber quem caiu? Talvez tenha sido eu, né? Ela caiu. É isso que vocês estão me dizendo, né? Ah, gente, é que ela tá num lugar remoto. E cai. Deixa eu ver que horas são. Ai, já acho que também vai cair aqui a live, né? Puxa vida, gente. Que chatão. Tudo bem, mas acho que a gente bateu um papão, né? Ela deve ter ficado sem conexão lá, ela tá no meio do mato, isolada, realmente, falávamos de milagre, é um milagre que haja algum tipo de conexão lá. Eu tô on, tá bom? Obrigada, Pauline. Gente, então, acho que eu vou encerrar a live, né? Obrigada, Tatiane. Eu vou salvar essa live aqui, vou colocar o nome dela, né, da Tati, se vocês quiserem depois saber mais da meditação. É. A gente faz outra. Aliás, muito bem lembrado. Amanhã, às 11h30 da manhã, eu acho que ela vai fazer uma meditação de fim de ano guiada no perfil dela, tá? Então, se vocês quiserem, é para leigos, é para qualquer um que queira entrar lá, porque ela vai guiar a meditação de fim de ano. Entra lá, tá bom? Ô, meu amor, você ficou até o fim, obrigada. Obrigada, meu amor, por você ter ficado aí. Então, amanhã, gente, 11h30, tem meditação no perfil da Tati Isler, tá? Ó, a Tharita Chaya falando, ó, ela tá colocando ali, eu vou colocar tudo sobre a meditação. A Tharita também é professora de meditação, sigam a Tharita. E é uma ajuda, né, gente, para a gente passar por esses tempos brutos, assim. Se a gente estiver forte, a gente pode ajudar aqueles que nem tão fortes estão, né? Porque é isso que a gente fez esse ano. A gente tenta olhar para o lado e se um cai, a gente tenta levantar. Quando a gente cai, tem que ir alguém forte para levantar a gente. E esse ano foi assim, essa gangorra, né? Essa ciranda de emoções. Então, amanhã, 11h30, tem essa live de fim de ano, que a Tati vai fazer não é uma live, é uma meditação guiada que ela vai fazer. Eu vou deixar tudo registradinho aí quando eu salvar a live, tá? Eu vou conseguir salvar a live, eu tenho fé que eu vou conseguir salvar essa live sozinha.
E é isso, tá bom? 11h30 da manhã, quem quiser amanhã a gente se encontra numa meditação de fim de ano, guiada pela Tati, tá? Obrigada a todos vocês que vieram aqui e a gente faz. Valeu você, Thalita. E a gente faz uma live no começo do ano que vem, tá bom? Tatiana tá reclamando aqui que ela foi cortada. Agora ela vai achar que fui eu que cortei ela. Não fui eu, não. Vocês depois expliquem aí, tá? Beijo, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu vou falar com a Tatiana, que agora eles querem saber se acabou o tempo. Acho que sim, né, gente? Acho que é isso que aconteceu. Beijo, obrigada, gente.